Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar ao vivo. Hoje vamos falar do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e a crise econômica que o país vive. Considerada a segunda maior economia da América do Sul, a vizinha Argentina enfrenta uma série de manifestações depois do atentado à vice-presidente Cristina Kirchner. O ataque ocorreu em meio a uma das maiores crises econômicas que o país enfrenta. A tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, aconteceu na porta da residência dela em Buenos Aires. Um brasileiro atirou enquanto ela cumprimentava apoiadores, mas a arma falhou e ela não foi ferida. O atentado foi considerado pelo presidente do país, Alberto Fernandes, como o evento mais sério desde que a Argentina voltou à democracia e foi decretado feriado no país. A motivação para o crime está sendo investigada pela polícia. O ataque gerou reações de líderes em todo o mundo. Os presidentes do Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Paraguai condenaram a tentativa de assassinato e declararam solidariedade à vice-presidente. O Papa Francisco, por telefone, disse que reza para que a harmonia social e o respeito a valores democráticos prevaleçam na Argentina. O atentado ocorre em meio a tensões políticas e à crise econômica, com altos índices de pobreza no país. O atual governo trocou o ministro da Economia 3 vezes. E a Argentina continua mergulhada em dívidas. Deve mais de 40 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. Para alavancar a economia, recentemente o governo apresentou um programa voltado ao investimento, exportações e mercado interno. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com o professor de Finanças, William Bagdasarian, e com o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul, Leandro Vilela Sesimbra. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Secretário, gostaria que o senhor começasse aí nos atualizando quais são as últimas informações do caso. Bom, informações que chegam da Argentina é que a arma foi periciada e, por sorte, vamos dizer assim, ela não estava engatilhada para o disparo, e esse foi o fato que impediu que a senhora Cristina Kirchner sofresse as lesões, né, de um disparo de arma de fogo. Hoje também foi detida a namorada do rapaz, esse que praticou a tentativa, né, que praticou o ato, e as investigações estão se desenvolvendo de forma bastante célere até na Argentina. Ela foi detida hoje pela manhã. Né? E a gente espera que isso se esclareça o mais rápido, né? Agora, professor, esse atentado acontece aí em meio a uma das maiores crises da Argentina. Que reflexos isso pode ter para o país e para a população? Bom, na verdade, essa situação é uma situação que ela mistura várias coisas, né? Ela mistura, por exemplo, um movimento de polarização que está acontecendo em todo o mundo. Então, parte disso é uma polarização no campo político que está acontecendo internacionalmente, isso não é só na Argentina, no Brasil, mas em vários outros países. Mas ela acaba sendo agravada, acaba sendo também motivada por uma questão econômica da Argentina, muito localizada. A Argentina ela já vinha num processo muito ruim da economia, esse processo não é de agora. A Argentina, em 2018, o Fundo Monetário já alertava que o risco de um default da Argentina era grande. 2019 dizia que era irreversível. E 2020, de fato, ela declarou a 9ª moratória dela em 200 anos. Talvez seja o país que mais tenha ficado inadimplente no seu endividamento. Aí, depois disso, teve a Covid e a guerra na Ucrânia. Então, a combinação de todos esses fatores, juntamente com essa polarização, ela certamente reacendeu uma tensão social que leva a esse tipo de movimento um pouco mais extremista, né? E estão acontecendo várias manifestações nas ruas, né? Secretário, esse atentado ele pode ser considerado aí uma ameaça, um risco maior à democracia? Olha, eu considero que o atentado ele tem um poder muito grande, né? Tanto é que as manifestações públicas nos últimos dias têm sido bastante grandes, né? Para que a gente entenda, né, por que o professor Bagdasarian falou muito bem, né, mas eu gostaria de ir um pouquinho além.
no sentido de traduzir a Argentina como país conflagrado. É além de uma polarização, né? As pessoas, os ânimos estão muitíssimo acirrados, né? Nós, invariavelmente, tendemos a comparar com o Brasil, mas lá a escalada é muito maior, né? Também em função deles não terem um estofo econômico mais forte, né? E instituições um pouco mais enfraquecidas, vamos dizer assim. Tudo isso começou há dias atrás, quando o Ministério Público pediu a prisão da senhora Cristina Fernandes de Kirchner, né, por causa de um processo de corrupção, processo esse que está para julgamento, né, e a partir de então se começou uma vigília na porta de onde ela mora, né, ali no bairro da Recoleta, para quem conhece Buenos Aires. Então, sim, nós temos um aspecto econômico muitíssimo forte, mas um aspecto político que está influenciando fortemente nesse momento, né? É uma questão bastante complexa, o professor ressaltou bem, né? Nós temos um país aí que desde 1950 tem uma série de recessões, né? Teve mais em recessão do que em momentos de bonança, vamos dizer assim, e isso tudo acarreta esse acirrar de ânimos, né? Bom, antes da gente continuar falando aqui sobre economia, só uma curiosidade, secretário. O autor do ataque, ele nasceu no Brasil, mas a mãe é argentina, o pai é chileno. Nesse caso, a justiça argentina ela é competente para julgá-lo? Sim, competente para julgá-lo, porque ele praticou o ato na Argentina, né? E mais, eu não sei se ele é de fato cidadão brasileiro, né? Porque ele mora, se não me engano, há 25 anos na Argentina. Ele praticamente não tem mais relações com o país, se não me engano, nem português fala mais. Foi o que eu pude buscar de elementos de informações, né? Professor, então agora vamos voltar a falar de economia aqui, como o senhor já estava nos explicando muito bem, uma série aí de crises econômicas, né? A gente viu na reportagem que foi lançado um plano de investimento, isso pode ajudar de alguma forma? Ele sempre ajuda, né? Assim, quando você tem algum tipo de investimento, você acaba mobilizando uma série de atores e você acaba tendo um efeito sobre o produto da economia. O problema da Argentina é que ela tem um modelo econômico que ela gera déficits fiscais estruturais. O que significa isso? O governo sistematicamente gasta muito mais do que arrecada. Além disso, ele tem um forte desequilíbrio externo. Você acaba tendo uma exposição do país às variações do mercado internacional. Quando você combina essas duas coisas, e lembrando que o déficit fiscal acaba também alimentando uma exposição externa, seja por conta do financiamento externo do próprio governo, né, porque ele acaba atraindo recursos para sua dívida externa, ele acaba tendo que se financiar fora do país para conseguir se financiar, e a própria economia, que acaba tendo o aporte de dinheiro estrangeiro na forma de investimento direto ou investimento em portfólio, e que isso acaba trazendo uma certa instabilidade também quando esses recursos migram de volta para os países de origem. Então, no curto prazo, sim, mas o problema da Argentina é um problema estrutural. Enquanto eles não resolverem esse problema estrutural, eles vão continuar tendo uma economia que fica oscilando, como o Leandro falou, ela fica oscilando de momentos de crescimento com períodos de recessão muito forte, né? E isso acaba sendo muito ruim para a população. E corre o risco, professor, da Argentina ir à falência, por exemplo? Eu acredito que não. O que acontece, na verdade, é o seguinte: os países, eles criaram esses organismos multilaterais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano. Você tem vários bancos, várias instituições cuja missão, principalmente do FMI, é exatamente resgatar os países que estão em crise, né? E recentemente, agora, em março, foi aprovado um empréstimo do Fundo Monetário. O Fundo Monetário tem várias linhas de empréstimo para os países, visando exatamente dar aquela condição de solvência. É curto prazo, são 30 meses, mas o objetivo é exatamente evitar que o país assim entre numa
numa crise macroeconômica muito grave. Então, o fundo aprova um empréstimo da ordem de 44 bilhões, se eu não estou enganado, 9,6 foram liberados recentemente, com a condicionante de que o país aprove algumas reformas econômicas, né, que tragam o país minimamente para a condição de sustentabilidade. Então, eu não acho que o país vai entrar em falência, né? Agora, o país ele acaba sofrendo muito esses choques externos, esses choques econômicos, e isso acaba recaindo em cima da própria população. Quer dizer, a Argentina é um país que já foi considerado um país, né, dos mais desenvolvidos do mundo no começo do século passado, e hoje ele não consegue sequer crescer como o Paraguai, por exemplo. Então, a gente é um problema estrutural, assim. Qual é a situação da população, secretário? A gente percebe pelas reportagens que eles têm sofrido muito com essa crise, né? Mas qual é a situação real na Argentina? Olha, nós temos... a população argentina tem 44 milhões e meio de habitantes. 20 milhões de pessoas recebem algum tipo de auxílio do governo, né? O que eles chamam de planos sociais. O gasto público é exacerbado, né? Por exemplo, até o mês de julho, que era o dado que eu tinha, havia de reservas da Argentina 39 bilhões de dólares de reserva, né? E dívidas com o Fundo Monetário Internacional de 44 bilhões, como bem o professor Bagdasarian falou. Tomando somente esses valores, nós chegamos à conclusão de que é muito difícil pagar uma dívida tão alta, né, se não houver uma maior racionalidade do gasto, né? Esses planos sociais, eles se estendem em quase 50% da população, né? E isso, enfim, vai chegar um momento em que pode se colapsar, sim, o país, né? Hoje, é importante que se diga, diferente de nós brasileiros, os argentinos eles não têm um instrumento de poupança. Eles fazem o seu investimento é todo em moeda estrangeira. E se estima que o cidadão argentino tenha em torno de 150 bilhões de dólares em casa. As pessoas fazem suas economias indo na casa de câmbio, comprando o dólar, moeda, o bilhete e guardando em casa, né? E isso, para nós brasileiros, soa até estranho, né? Mas é o costume que eles têm desde a década de 60, ou seja, eles não confiam na própria moeda. Então, já começa por aí uma grande instabilidade econômica por depender de moeda estrangeira, né? E por mais incrível que isso possa parecer, eles têm moeda estrangeira guardada em casa e o governo precisa dessa moeda estrangeira, né? Já se fala, inclusive, em dolarização da economia, tem um pré-candidato à presidência da República pregando isso, né, na Argentina. Então, é só para que nós tenhamos uma dimensão do que acontece lá, né? Bom, nós vamos continuar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras agora faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise financeira na Argentina, a repercussão no país e na América do Sul e os reflexos depois do atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Os nossos convidados são William Bagdasarian, professor de Finanças, e Leandro Vilela Sesimbra, secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul. Professor, nós terminamos aqui o primeiro bloco falando da questão da moeda da Argentina. Corre o risco da Argentina ficar que nem o Sri Lanka, que ficou sem moeda? Não, eu acho muito difícil. A Argentina, apesar de tudo, ela é uma economia muito mais sofisticada que a do Sri Lanka. E tem uma questão dos países que acabam passando por várias crises, é que o país ele acaba se moldando a essas crises, né? O Leandro levantou muito bem a questão da quantidade de moeda estrangeira que tem na Argentina. Talvez ele possa também, quando ele falar, por exemplo, os imóveis são negociados em dólar na Argentina, os carros são negociados em dólar, alguns salários são também em dólares. As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, além do dinheiro no colchão, também manda para o exterior
em contas no exterior. Então, é uma economia muito mais sofisticada. Eu acho que o grande problema da Argentina é, como na maior parte dos países, aquela parcela da população que tem mais dinheiro, ela sempre vai conseguir escapar desse tipo de problema. Ela vai mandar dinheiro para o exterior, ela tem o seu salário ligado a dólar, ela tem imóveis em dólar. O problema é a população pobre, porque a população pobre ela acaba recebendo em moeda local, muitas vezes não tem como fazer poupança, porque a população já ganha um salário que não é tão grande, e quando você tem uma inflação tão elevada como a do que está acontecendo no país, ele tem uma perda de poder aquisitivo. Então tem um empobrecimento da população. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, na minha visão, não. Até porque o próprio Fundo Monetário, com essas linhas de financiamento que ele concede ao país, ele evita que o país fique sem moeda estrangeira. Provavelmente a situação do Sri Lanka foi uma situação que foi muito pontual ali, que o fundo não teve tempo para chegar a tempo de evitar uma crise um pouco maior, né? Mas acho que a Argentina não. Agora, secretário, qual é a desvalorização do peso? Isso acaba se tornando um atrativo para turistas de outros países, como o Brasil, por exemplo. E eu me lembro que uma vez eu estive lá na Argentina e eles gostavam de trocar o dólar que o turista levava, ou o real, no caso. Existe algum limite para o morador, para o argentino, ter esse dinheiro em moeda estrangeira? Bom, o argentino ele não pode comprar todo o dólar que ele quiser, né? Há uma determinação, eles chamam de cepo cambial, ou seja, eles têm uma cota mensal para adquirir dólares, né? E falando em dólares, para que a gente tenha uma ideia, hoje no Brasil a gente tem 3 tipos de câmbio, né? O comercial, o paralelo e o turismo. Na Argentina, há 12 tipos de câmbios distintos. Por exemplo, o dólar soja, hoje, o Banco Central argentino emitiu uma resolução para aumentar o valor do dólar soja. Tem o dólar carne, tem o dólar que serve para pagar os streamings de televisão. Ou seja, é uma situação muito complexa e muito confusa, a do dólar, né? Eu conheço um economista que é argentino, mas radicado em São Paulo, Gustavo Segre, que costuma dizer que todo argentino, quando nasce, ele é apresentado para sua mãe, para o seu pai, e o verdinho ali é o dólar, né? Que vai acompanhá-lo pela vida inteira, né? E aí nós vamos imaginar, para cada operação que nós fizermos, nós vamos ter um dólar diferente para lidar, né? Isso também gera enorme insegurança na população. A população muitas vezes não recorre aos bancos, né? Como eu disse no bloco anterior, eles guardam o dinheiro em casa muitas vezes, né? Esse dólar, né? E a situação ela tende a cada vez mais complexa à medida em que o governo também emite moeda indiscriminadamente, como fez até agora, né, para bancar os gastos públicos e desvalorizando cada vez mais a moeda. Só para que nós tenhamos uma ideia, no fim do governo Macri, o dólar custava 35 pesos. Hoje ele superou os 300. Né? Então, para que nós tenhamos ideia, de 2019 a 2022, nós temos um gap gigantesco no valor da moeda. É uma diferença muito grande, né, professor? E qual é a situação de quem tem um empréstimo com o governo ou com bancos estatais, por exemplo? Olha, o que acontece nesse tipo de economia é o seguinte: a gente continua tendo empréstimos em moeda local e o governo ele capta em moeda local ou em moeda estrangeira. Algumas empresas podem captar em moeda estrangeira. Eu não sei se a população pode pegar empréstimo em dólar de forma legal. No Brasil, na época que a gente teve a crise, o professor Leandro está sinalizando que sim. O que acontece é o seguinte, de novo, a gente volta para aquele mesmo problema que eu falei. Quem tem como se proteger, as pessoas que têm uma classe, uma posição econômica mais privilegiada, as empresas, os profissionais liberais de renda maior, tal, essas pessoas, elas acabam podendo se proteger. Então, como elas têm uma receita em dólar e tem uma dívida em dólar,
você não tem muito problema. Você acaba tendo uma situação que basta você equilibrar a tua receita com a sua dívida que a situação resolve. O problema é para aquela pessoa que tem uma receita em moeda local. Então, se você, por exemplo, é um trabalhador que não recebe em dólar você tem uma dívida em dólar, cada vez que o dólar sobe, porque ele vai subir junto com a inflação, junto com outros elementos, você acaba tendo o seu poder de compra reduzido, porque o serviço da sua dívida se torna maior. Isso é mais complicado para as empresas. Empresas, principalmente as pequenas, né? De novo, empresas grandes sabem se defender. E depois de tanto tempo, é um ecossistema que já sabe que tem os instrumentos para isso. Mas empresas menores que não conseguem se defender tão bem, ela acaba tendo esse problema de descasamento entre a receita em moeda local, ainda que ele possa comprar o dólar, né? Vamos lembrar que ele sempre pode comprar o dólar para tentar se proteger, e esse pagamento. E isso gera todo tipo de problema. Só trazendo um fato de quem tem um pouco mais de cabelo branco, estou vendo que o professor Leandro tem um pouco de cabelo branco, não sei se ele é da mesma época. A gente já passou por isso no Brasil, não sei se vocês lembram, a gente teve na década de 70, 80, uma situação em que a gente tinha câmbios também específicos para produtos, a gente tinha um tratamento do câmbio muito complicado. Graças a Deus, isso um pouco que acabou a partir dos meados da década de 2000. A partir de 2006, 2007, por uma série de fatores da conjuntura internacional, o Brasil conseguiu acumular uma reserva internacional da ordem de 360 bilhões, e a partir disso a gente não teve mais crise externa. A gente pode ter outro tipo de crise, mas esse tipo de crise que abateu a Argentina, o Sri Lanka e está abatendo outros países, a gente não tem mais. Então, eu trouxe só esse histórico para lembrar agora, a gente já teve nessa situação. Então, quando a gente pensar que o Brasil está mal, a gente está 20 anos à frente, 30 anos à frente. Então, a gente não está tão mal assim, a gente, enfim. E a gente não gosta nem de lembrar disso, né? Porque foi uma época difícil. Agora, secretário, falamos em Brasil aqui, quais são os reflexos, então, dessa crise toda que a Argentina vive, tanto para os países vizinhos aqui da América do Sul, quanto para outros países do Mercosul? Bom, eu costumo dizer que não existe comunidade próspera com um vizinho empobrecido, né? Hoje, nós temos uma realidade bastante complicada na Argentina, um país empobrecido, né? A fome bateu forte na Argentina, é importante que se diga isso, né? Então, se nós imaginarmos esse cenário, nós temos sim que colaborar com os nossos irmãos do outro lado da fronteira. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, da onde eu falo, eu costumo dizer que uruguaios, argentinos e gaúchos, né, os rio-grandenses do Sul, aqui nós somos um povo só e nós temos os costumes muito parecidos, né? Nós vestimos a mesma indumentária, o nosso campo é parecido, a agricultura e pecuária são fortes, né? São fortes motores da economia, exatamente nas três fronteiras. Mas o que está acontecendo hoje na Argentina o argentino ele está perdendo um pouco aquela vontade que ele tinha, aquela gana do esforço, do trabalho, né? Ele está, além de empobrecido, ele está entristecido, né? E isso, querendo ou não, afeta, né? Afeta todos os setores da sociedade, né? E isso vai se refletir no campo político, no campo econômico, no campo social, e isso traz, sim, muita preocupação, porque a Argentina é um país riquíssimo, né? É um país bastante rico, tem reservas naturais, tem água em abundância também, enfim, é um país fantástico, com uma população muito lutadora, né? E que tem exemplos para dar para nós. E a gente fica muito triste com essa situação, né? E quanto à questão econômica especificamente, a gente pode pensar o seguinte: com a falta de recursos, né, a falta de dólares, eles também têm uma dificuldade na aquisição de matéria-prima externa para produzir seus próprios produtos e também para alimentar sua população, né? Isso tem que ser levado em consideração. Bom, e a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Podemos ter esperança, professor? É uma crise demorada ou alguma luz aí no fim do túnel?
Olha só, a solução para a crise da Argentina, ela passa por fazer o dever de casa. A gente, eu gosto muito de comparar o Brasil com a Argentina, porque a gente fez o nosso dever de casa, de certa forma, a partir do Plano Real. Primeiro a gente conseguiu estabilizar a questão da moeda. Em 97, 98, a gente estabilizou a dívida dos estados. 2001, a gente teve a lei de responsabilidade fiscal. Em 2006, a gente conseguiu acumular as reservas internacionais. A gente vinha fazendo um superávit primário positivo até 2013. E ali, entre 2014 e 2020, a gente acabou dando uma escorregada. Mas essa política econômica estruturante que a gente teve ao longo desses anos, que passou por vários governos, ela fez com que o Brasil hoje tivesse uma capacidade de reagir às crises muito maior. Então, para a Argentina, é muito parecido isso. Eles vão precisar adotar reformas econômicas para criar um modelo econômico que seja mais sustentável, com responsabilidade fiscal, com cuidado com a conta corrente externa, com uma série de coisas. Agora, um ponto que é relevante é a questão política, não política partidária, ideológica. Quem condiciona a economia, na minha opinião, ao contrário do que aquele assessor do Clinton falou, é a política, né? A gente tem um sistema político que acaba que o deputado, Professor, ele é eleito por professor, Pode falar. Vou precisar encerrar porque o nosso tempo chegou ao final aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanhou. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e aqui também no nosso canal. Até o próximo programa. Tchau.